noite, pessoal. Muito bem-vindo à live Gestão 360 Graus. E o que nós vamos falar hoje é sobre integração administrativa. Quem nunca teve problema, não é verdade? E para falar sobre esse tema pra gente, nós trouxemos hoje a especialista no assunto, Francine Ramiro. Boa noite, pessoal. Olha só um pouquinho da Francine. Administração em Negócios Internacionais e Comércio Exterior. Pós-graduada em Logística Internacional, Gestão da Cadeia de Suprimentos e Logística. Experiência na coordenação, planejamento e controle das atividades de diversas áreas como financeiro, contábil e Comex. Coordenadora do projeto de implantação. Realizando treinamentos e propondo soluções. Especialista em compra de indiretos e compras internacionais. A gente está aqui com as nossas crianças, né? Faz parte aí dos bastidores. Mas olha só o nível da pessoa que a gente trouxe para conversar com a gente hoje. Francine, para a gente começar, explica para nós o que é integração administrativa. Primeiro a gente tem que entender o que é o administrativo, né? A gente tem que pensar, primeiro olhar para dentro do nosso negócio e ver. Nós somos uma indústria, nós somos uma loja, nós somos um serviço. O que nós somos, né? Para entender o que é o administrativo. Dentro do administrativo há grandes áreas que a gente chama. Financeiro, contábil, PCP, logística, compras, engenharia, a produção em si numa indústria. Entendendo isso, é que a gente vai entender o que é integração administrativa. É você conseguir com que as áreas, que são pessoas, se interajam e flui suavemente dentro da empresa. Perfeito. Então a integração é dessas áreas que muitas vezes as pessoas pensam, não, tá tendo na empresa, tá integrado. É muito mais do que isso. E fala um pouquinho, Francine, para nós, como fazer essa integração? Como fazer a integração administrativa? A primeira coisa que a gente tem que pensar em integração administrativa é processo. Normalmente a gente deixa essa parte para uma pessoa na empresa, que em grandes empresas é o pessoal de qualidade que cuida dos processos, né? Em outros lugares é o coordenador, o gerente e tal. Então passa por processo, passa por entender como é que a empresa vai se portar com recebimento, com pedido de compra, com expedição, atendimento ao cliente, financeiro, contábil, o procedimento que vai levar ela no final para a contabilidade e fechar o balanço da empresa. Entendi. E quais são as dificuldades na hora de fazer essa integração? Bom, primeiro a gente tem que olhar para dentro da empresa e ver a cultura organizacional. Se a gente pensar que a empresa hoje ela tem gestores que eles próprios não cumprem os acordos que eles mesmos fazem, né? Então, vamos citar um exemplo. A gente está entregando algo para a área financeira, pagar. A nota precisa estar no sistema? Se você tem um ERP, a nota precisa estar no ERP, precisa estar lançada para aparecer no financeiro, para daí o financeiro pagar? Como é que ela vai pagar uma coisa que não aparece? Bom, a gente não tem ERP, a gente trabalha com planilha de Excel. Ok. Bom, eu consigo pagar até meio-dia, por exemplo, que é quando o diretor, a pessoa responsável dentro do banco, entra, assina e diz, esses pagamentos eu estou autorizando pagar. Porque às vezes a pessoa do financeiro, ela é uma analista, ela não tem acesso ao banco, no sentido de autorização de pagamento. Então, você vai entregar para ela uma nota que vence hoje às 4 da tarde? Né? É um exemplo só, né? Certo, isso é verdade. Eu vejo muito nas minhas consultorias as pessoas reclamando disso, sabia? Vem assim em cima do laço para pagar a nota fiscal porque está vencendo. E nem integração, se a gente fala integração administrativa, eu tô falando do financeiro porque é um assunto que realmente eu domino um pouquinho mais, mas vamos, por exemplo, falar do PCP, não, da logística.
né? Falando em integração administrativa entre vendas e a logística. Por exemplo, 2h da tarde, o cliente precisa de uma coisa urgente. Isso é uma exceção. Consegui. A exceção é uma coisa muito importante. É a exceção de um dia ou é uma exceção de todos os dias? Ok, o cliente pediu, tá aqui, vamos tentar expedir, dá tempo? Não dá tempo? Consegue ligar para a transportadora para vir buscar? Não consegue? Vai ter que ficar para amanhã? Falar com o cliente, a gente não consegue hoje, mas para amanhã, ou se você vir retirar, a gente não vai conseguir te entregar. Então, passa pelo ajuste de negociação com o cliente, negociação com a logística, a gente para separar, há tempo hábil de fazer aquilo ou não, né? Ao contrário, também é verdadeiro. Deu tempo, foi entregado na logística, ok. A pessoa que estava aqui separando foi embora e deixou o pedido para separar e não separou e ninguém avisou e o cliente estava esperando para amanhã e não chegou. Por que não foi avisado com antecedência para lá, para vendas, falar, fala com o cliente, porque não vai ser entregue hoje, vai ser só entregue amanhã. Já avisa, porque se o cliente ligar, é pior. Então, essa integração é você se colocar e se pôr no lugar da outra, da pessoa que está na outra área e pensa assim, eu recebo dela e eu preciso entregar informações a ela, porque senão vem problema de qualidade, reclamação de cliente, reclamação de fornecedor, o fornecedor reclama, né? Reclama, verdade, reclama. 2 exemplos, né? A gente pode continuar em compra, pode continuar em qualidade. Então, a dificuldade da integração é quando eu não entendo o que eu faço, o que impacta no serviço do outro. Exato. Então, às vezes eu tomo decisão porque eu não tenho conhecimento do antes ou depois do processo. Essa é uma das dificuldades, então. E como você comentou no início, é começar de cima para baixo. Muitas vezes o próprio gestor é quem ele acaba fazendo ali, pedindo para passar, para fazer. Eu já passei jeitinho. por situações que a pessoa fala, né? A pessoa fala, não, aqui você tem que entregar assinado, você tem que entregar com o número do pedido, você tem que entregar, né? De alguma maneira. Bom, o meu chefe mandou te entregar, se vira com ele. Se a pessoa que deveria estar fazendo correto não está, aí fica difícil. Essa é uma dificuldade da integração administrativa. Entendi. Então, realmente tem que vir de cima para baixo, né, gente? E me diz uma coisa, pelo que você está comentando aí. A integração administrativa, ela ajuda na retenção de talentos? Algo assim hoje que é um problema nas organizações? Ela ajuda no sentido de organizar a empresa, né? Você organiza, você mostra que quando você entrar aqui, você vai trabalhar dessa maneira. O que retém o talento é você dar atenção à pessoa. Porque às vezes ela tem uma experiência ou ela não tem uma experiência, é nova. Aí ela pensa assim, bom, mas o meu professor disse para mim que o mais correto é dessa maneira. Onde eu trabalhei era assim. Então tem que chegar para a pessoa e conversar com ela. Aí a gente entra em gestão de pessoas dentro de uma organização que faz com que a pessoa entenda o papel dela e que ali é assim, tem como mudar, não tem como mudar, como mudar. Agora não é o momento. Você pode esperar, você entendeu que aqui você tem que fazer desta maneira porque afeta aqui e aqui. Já foi um processo lá atrás estabelecido. Para mudar isso agora não é assim de um dia para o outro. A gente pode levar para frente, vamos esperar a resposta, vamos marcar uma reunião, vamos... Né? Entendi. Os talentos hoje, cada vez mais as pessoas que são os talentos das empresas, elas são aquelas que vestem a camisa e que estão sempre buscando conhecimento. Então elas acabam tendo um olhar diferente de como fazer aquele processo. E pelo que você está falando, nessa integração, só de ser ouvida, de entender como que surgiu aquele processo, de entender o que impacta no processo do outro, de saber que tem isso já ajuda bastante na retenção, porque ele começa a fazer parte, não eu só faço isso aqui e deu. Não, o talento ele gosta de fazer parte e ajuda nessa questão. Exatamente. Entendi. E a integração administrativa, ela ajuda na redução de custos também? Um outro ponto aí muito importante? Bom, ajuda e não. Porque a gente tem que ver dois processos aqui, né? 2 coisas distintas.
O que é redução de custo? É você, talvez, fazer melhor ou será que você não está sobrecarregando uma pessoa? Por exemplo, né? Fiscal. Você precisa, em alguns ERPs, em contabilidades, você precisa entregar a nota fiscal até o último dia do mês. E não é sábado e domingo, é sexta-feira. Senão você já está fazendo a pessoa trabalhar no sábado e no domingo. Que paga mais caro, que é a hora extra, ou é banco de horas. De uma hora, essa pessoa, se for banco de horas, vai ter que tirar esse banco de horas. Ou você vai pagar o banco de horas. Então vai depender lá de como foi o acordo. Se eu estou dentro de uma empresa, é sexta-feira, dia 31, às 5 horas da tarde, alguém lá de algum setor vem com 10 notas e eu trabalho até às 6, será que em uma hora eu consigo fazer essas 10 notas? Será que eu não vou ter que fazer hora extra? Será que... E dentro desse processo, né, a gente já vem com outras questões do administrativo. Essas notas, se for num ERP, elas vão ser lançadas avulsas, elas vão ser com pedido de compra, elas têm que ter assinatura, elas têm que ter passado pelo recebimento com carimbo ou não, porque isso é procedimento. Entradas de notas fiscais com produto tem que passar pelo recebimento, e o recebimento tem que dar o carimbo de quando ele recebeu. Não, é uma nota de serviço. Uma nota de serviço tem que vir assinado pela pessoa que ele fez o serviço, ou é uma nota fiscal que já tá, mas o serviço vai ser feito amanhã. Então, é processo de novo, né? Como é que eu vou receber esta nota? Ela está condizente com como eu devo receber ou não? Eu sou numa empresa pequena, eu tenho uma loja. Eu também tenho que entregar para o meu contábil, que é terceirizado, né? Que é uma empresa terceira. Ali você tem que ver, você pode me entregar notas até o dia 1º, porque o fechamento contábil para você eu faço até o 5º dia do mês. É diferente? Porque ele não tem um ERP que barra ele com a data, talvez. Então você tem que muito olhar para a sua organização, para o seu negócio e ver. Eu sou pequena, eu sou grande, eu tenho uma contabilidade de fora, eu não tenho, eu tenho um comprador, eu não tenho, eu sou tudo. Verdade. Eu sou financeiro, eu sou compras, eu lido com a contabilidade, eu lido... Então, é muito do seu tamanho, do como você está, qual é a sua... Assim, é uma empresa grande ou pequena ou média, quantas pessoas você tem, etc. Né? Entendi. E tem outro ponto, Francine, a gente fez a pesquisa no LinkedIn, uma enquete, se existia integração administrativa na empresa. Mais de 90% falou que não. Olha o quanto realmente as empresas estão atrasadas nessa questão. E a grande maioria falou assim, não existe, isso me gera muito retrabalho. Então, na redução de custos também entra essa questão do retrabalho. Porque eu já vi nas consultorias, já vi gente contratando uma pessoa a mais só para dar conta de retrabalho. Que se tivesse o processo, como a Francine falou, que é o ponto-chave aqui, se tivesse o processo bem claro e desenhado, não teria esse retrabalho. E contrata uma pessoa a mais só para dar conta daquele retrabalho. Exatamente. Às vezes a gente diz que passa pela integração administrativa quebra de paradigma. Eu vou dizer para vocês 2 exemplos que eu passei, né, nessa jornada. Por exemplo, dentro de uma empresa super grande. Pensa numa empresa grande. Compras tem um papel de os engenheiros que compram porque eles têm processos específicos deles que eu não vou poder atuar. Conhecimento específico, né? Na Conhecimento técnica, específico, né? Tal. A compra de energia, né? Que vem já uma nota pronta. A gente tem uma compra mensal de RH, de monitoramento, de qualquer coisa do gênero, jardinagem, né? Tem uma pessoa responsável em compras que todo ano senta com essas pessoas, verifica isso e fala, nós estamos fazendo um contrato guarda-chuva dentro do sistema. Tá aqui, esse é o valor do contrato, esse é o valor que tem que entrar a nota, esse é o número do contrato dentro do ERP.
compras, não tenho mais responsabilidade disso, porque eu não estou realmente comprando isso. Isso é algo da sua área que você cuida e que a gente só está monitorando o contrato. É diferente de fazer compras reais. Você vai abrir um pedido de compra, vai colocar o número do contrato, guarda-chuva, e isso vai gerar automaticamente lá para o seu chefe uma autorização do pedido. Ele vai autorizar do pedido, pega o número, porque o sistema ele vai rodar e vai gerar um número automático, e você vai entregar lá no fiscal. Então, compras não teve nada a ver com isso. Nada. É porque realmente é uma quebra de paradigma. Né? Verdade. Ou a gente vai em uma outra questão, numa empresa menor, que tudo tem que passar por compras porque não existe um sistema que tenha isso, quebra um contrato guarda-chuva, por exemplo. Então você, sim, vai ter que ter uma pessoa em compras, que a gente não diz que é um comprador, a gente diz que é um tirador de pedidos. É verdade. É a pessoa que vai pegar a sua nota, vai falar o que é, se está autorizado ou não, tá a assinatura do gestor ou não. Aí, de novo, voltamos para processo. Para eu fazer esse pedido, tem que ter assinatura na nota? Não tem? Tem que ter um e-mail com o gestor em cópia? De novo, né? A gente volta nisso. E é uma empresa menor, então ali sim. Ah, não. A gente não tem essa pessoa, não temos, né, o custo para manter uma pessoa assim. Para dentro do sistema, por exemplo, tudo entrar com o pedido. Não temos. Então, ok. Fiscal. Essa é uma compra avulsa, tá aqui a assinatura ou não, né? Tá aqui, você tem que dar entrada na nota. Eliminou compras e foi direto pro fiscal. Nossa, verdade. Né? E assim, uma coisa importante que eu lembrei agora, né? Da live de hoje de manhã também, quem assistiu, é fazer tudo isso dentro do home office. Verdade. Agora tem esse desafio de fazer isso em casa, no home office. Porque você tem agora não mais pessoas que estão te entregando algo físico, né? Que estão te entregando algo em nuvem, por e-mail. Imagina a quantidade de e-mail de uma pessoa do fiscal que tem que abrir e de uma empresa média que recebe aí 100 notas dia. É verdade, não tem como ir lá no setor perguntar o que é aquilo, se ficou em dúvida, pode ligar, enfim, mas não é a mesma coisa que lá. Então, olha a importância da integração agora, nesse momento que a gente está vivendo, que o home office, ele veio para ficar. Algumas empresas estão optando aí por fazer o meio termo, né, fazer o híbrido, mas ele veio para ficar. E olha a importância da integração administrativa, como isso agora ele ficou em alta nesse momento que a gente viveu. E quantas pessoas assim bateram a cabeça quando do nada foi falado, né? Teve um decreto home office para quem pode. E quantas pessoas ali acabaram realmente entrando em angústia? Por quê? Falta de processos claros e definidos. Muito bem. Mais algum ponto, Francine? Eu tenho alguma dica de ouro aí pra gente para falar sobre a integração administrativa? Primeiro, exceções. Exceções sempre vai ter. Eu trabalho numa área de exceção completamente. Para quem trabalha em comércio exterior, é uma exceção diária, gente. Vamos dar alguns exemplos, né? Daí eu falando mais da minha expertise, que também é comércio exterior, né? Da onde eu saí, a minha raiz. A Receita Federal não liberou a carga e tem que pagar essa multa, senão não retira a carga. A carga vai parar a produção se não chegar amanhã. Então, financeiro, tem essa multa aqui para pagar, tá? Eu sei que é 4 horas da tarde, mas a gente já tá falando com o diretor para ele entrar dentro do banco e autorizar. Meu chefe já tá fazendo isso, meu gerente e tal. Tá aqui, só tem que colocar dentro do banco. É uma exceção. Nós temos exceções, por exemplo, de adiantamento. Né? O adiantamento para todo mundo, como é que tem que ser? Dentro do sistema, fora do sistema. Ele é colocado manualmente no ERP, se você não tem, se você tem uma conciliação bancária dentro de um ERP ou não. Você entra no banco e faz manualmente, ou você tem que entrar no sistema, colocar manualmente para daí fazer a integração para o banco. São várias coisas que acontecem e são exceções
de como é a legislação brasileira, de como é o comércio exterior, né, e tal. Essas exceções, elas estão previstas, ok, a gente já sabe como lidar. Agora, se é uma exceção, não, é que eu esqueci, tava lá na minha gaveta. Jeitinho brasileiro. Tava lá na minha gaveta, e aí o que a gente faz com a gaveta que tava lá com o negócio que tá vencendo e que se não vai pra cartório? Quem é que vai no cartório lá tirar o nome da empresa? Quem é que... Porque daí, pois é, a gente quis comprar uma coisa, só que a empresa tá no cartório. Né? Então, a exceção não pode virar o dia a dia. Porque senão você fez um processo e esse processo sempre é quebrado. Verdade. Então, pra que existe processo? É verdade. Não existe processo. Né? E geralmente tem pessoas que o perfil é de quebrar realmente, não seguir as regras. E se a empresa dá essa brecha, ela vai fazer, porque para ela é mais fácil. Para quem vai resolver, é mais difícil, vai dar retrabalho, vai ter que ficar até mais tarde resolvendo. Mas para ela que esqueceu na gaveta, é mais fácil ela pedir exceção do que todo dia olhar a gaveta e ver se tem alguma coisa ali. Então tu acaba ainda ajudando esse comportamento não tão bom das pessoas. Entendi. E na hora de fazer implante... Tem mais uma coisa importante, né? Porque a gente passa, assim, dentro da integração administrativa, a gente passa por 3 grandes pilares, que são cultura organizacional. Não adianta nada eu ter processo, sendo que a cultura organizacional é aqui sempre foi assim. Tá, mas não, aqui sempre foi assim. Mas não, aqui sempre foi assim. A gente passa da cultura organizacional para processos. Uma cultura organizacional não vai ser mudada fácil. Ela precisa ser trabalhada. Legal. Ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser entendida e a gente passa por processos. Então, vamos começar a definir processos? Vamos começar a cobrar os processos. Você vai ser chato? Vai. Não, vai ser correto. Eu não vou receber isso aqui se não tiver assinatura conforme o que está escrito lá. Eu não vou fazer isso aqui porque você não assinou. Eu não, né? As pessoas são taxadas de chatas por estar cobrando os processos, porque sempre foi feito dessa maneira. Cultura organizacional mudou a cultura. Daí a gente vai pelo terceiro pilar, que é chamar as pessoas e incluí-las dentro deste processo de mudança de cultura organizacional para processos, para vocês entenderem os seus papéis dentro disso tudo. Né? Que daí é sempre estar monitorando a equipe. Entendi. Então a dica de ouro, gente, para quem está implantando, vai começar a implantar a integração, fugir das exceções e sempre monitorar a equipe, lembrando desses 3 pilares que a Francine falou. Muito bem. Gente, então a gente falou sobre integração administrativa. Olha que bacana. A integração dela, ela também tem tudo a ver com o método 7D, que seria o primeiro passo, determinar vir de cima, ou seja, a cultura organizacional, a diretoria decidir que vai fazer a integração administrativa, determinar o que vai ser feito e acreditar nisso. Fugir sempre foi assim, não vai mudar. Isso vem de cima para baixo. Segundo passo, discernir, saber quais são os pontos positivos para todos os envolvidos. Quando todo mundo entende o benefício comum, fica mais fácil. Terceiro passo, o plano de ação, decidir, o plano de ação propriamente dito. Depois a gente vem à disposição. Então, ter a ajuda de um profissional que saiba sobre integração e gestão da mudança, que vai trabalhar os contratempos que vem nessa mudança de cultura organizacional. Depois, dedicação, que é como a Francine falou, monitorar a equipe, acompanhar esse plano de ação, esses prazos, o orçamento, a gestão da mudança. Sexto passo, diligência, cada um entender e dar o seu melhor. E por último, a disciplina, manter a integração realizada. Ou seja, como a Francine muito bem falou na dica de ouro, fugir das exceções, mantenha a disciplina. Francine, queremos agradecer muito por você vir aqui compartilhar o seu conhecimento com a gente. Vou te dar aí o livro Método 7D em agradecimento. Obrigada. E quem quiser conversar um pouquinho mais com a Francine sobre o assunto, tiver alguma dúvida, pode te procurar no LinkedIn? Sim. Como que a gente te acha lá, Francine? Francine Ferreira Ramiro.
Francine Ferreira Ramiro, pode ir lá conectar com ela, tirar suas dúvidas que ela vai ajudar com vocês, viram? Ela tem muito conhecimento aí nesse assunto. Nossa, né? Da live de manhã para agora, né? A gente falou mais umas 3 coisas, que agora eu me... Nossa, a gente falou de manhã mais disso. Verdade. Gente, muito obrigada pela participação. A gente vai disponibilizar essa live também aqui no meu feed. Aproveita para marcar as pessoas para esse assunto que é tão importante hoje, tem tudo a ver com o momento atual. Vocês vão ver o nosso participante especial aqui. Vem cá, Gui. Ele estava aqui, faz parte dos bastidores. De vez em quando ele estava ali falando, dá oi pro pessoal. Muito obrigada, uma boa noite para vocês. Tchau!